YouTube, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai resolver alguns exercícios para fixar o conteúdo das últimas aulas de operações com frações, adição e subtração. Mas antes de tudo, não esquece de curtir esse vídeo, comentar e compartilhar com seus amigos. Mas sem mais delongas, bora para esse vídeo. Bom, a primeira questão diz assim: uma imobiliária acaba de comprar o terreno onde irá construir um edifício com apartamentos residenciais. O edifício ocupará 4/7 do terreno. Os moradores ainda terão uma piscina que ocupa 1/7 e um estacionamento. E a letra A pergunta: qual a porção ocupada pelo edifício e piscina juntos? Então, ele quer o edifício e a piscina juntos. Ele nos deu a informação separada de cada uma delas. Ele nos disse que o edifício é 4/7 do terreno. E ele também nos deu que a piscina é 1/7. Então, basta a gente fazer o quê? Somar as duas, tá? A gente vai somar 4/7 mais 1/7. E a gente caiu numa coisa muito boa, que foi os denominadores iguais. Basta eu conservar e somar aqui. 4 mais 1 é 5. Então, aqui a gente vai ter 5/7, que é a porção do edifício e da piscina juntos, ok? Bora para a próxima letra. Diz assim: qual a porção do terreno ocupada pelo estacionamento? Foi o que ele falou lá no finalzinho, mas ele não deu a porção do terreno. Mas a gente tem o quê? Da piscina do edifício que a gente acabou de fazer, que a gente somou, que era 5/7 do total. E qual que é o total, pessoal? O total é a unidade, um inteiro, tá bom? Então, basta a gente pegar esse inteiro, que é 1, o total é a unidade aí, o todo, né, que é 1. E a gente só vai subtrair do que a gente já tem, que é 5/7, tá bom? E agora basta a gente fazer o quê? Um método da borboleta. Porque aqui, como é 1, a gente pode lembrar aqui, tem 1 aqui. E agora a gente faz o quê, ó? Multiplica aqui, ó, 7 vezes 1, 7, né? Então, a gente põe 7 aqui. Agora, a gente multiplica cruzado, né? Então, a gente tem 1 vezes 7, né, que é 7, menos, aqui, que é a operação de menos, e a gente tem 1 vezes 5, que é 5. Então, fica aqui, ó, pra gente, 7 menos 5. Quanto que é 7 menos 5? É 2. Então, a gente tem 2/7, que é a parte do estacionamento. Então, se a gente pegar 2/7 com os 5/7 que a gente achou, a gente vai ter o quê, ó? Denominadores iguais, então a gente vai ter 7/7. Então, é uma forma também da gente resolver, tá? Em vez de 1 menos o todo, né? 1 menos o que a gente tinha, a gente pode pegar 7/7. A gente sempre olha o denominador nesses casos. Já que é 7, a gente põe 7 no numerador e no denominador. Porque o número dividido por ele mesmo é 1. Porque fica fácil da gente fazer, porque a gente vai entrar no quê? Nos denominadores iguais, tá? Então, vocês podem optar para essas duas formas, tá bom? E aí, a gente tem 7 e só subtrair 7 menos 5, 2. Fica bem mais fácil, né? Então, se vocês quiserem usar dessa forma, fica a critério de vocês, tá bom? Próxima questão diz assim: na barraca de sucos do Aloísio, um dos mais pedidos é o de laranja com acerola. No copo do liquidificador há 2 escalas de marcações de nível. Primeiro, ele enche o reservatório até a marca de 3/5. A partir dessa marca, ele coloca a polpa de acerola até alcançar 3/4 na segunda escala. Após, ele completa com água. Qual a fração de polpa de acerola adicionada? Então, ele quer saber a fração de polpa adicionada. E as informações que ele nos deu é que a primeira coisa que ele faz é encher o reservatório na marca de 3/5. Então, inicialmente, está na marcação 3/5. E aí, diz aqui que ele colocou a polpa de acerola até chegar na segunda marcação, que é de 3/4, tá? Então, vamos dizer que a reta final, onde ele chegou, foi 3/4 e a marca inicial era 3/5. Então, para a gente saber quanto que ele colocou de polpa aqui, para ele alcançar o 3/4, basta eu pegar 3/4 e diminuir do inicial que a gente tinha, que é 3/5. Porque aí a gente vai saber quanto que ele colocou de polpa de acerola para ele chegar no 3/4, tá bom? Então, vamos lá aqui, ó. 3/4 menos 3/5. E aí, a gente vai entrar numa fração com denominadores diferentes. Mas tá bom, aqui a gente multiplica, que vai dar 20. Então, basta a gente pôr 20 aqui. Agora, aqui a gente vai multiplicar, ó. 3 vezes 5 é 15. E a gente tem menos
Agora, a gente tem 4 vezes 3, que é 12. Então, a gente vai ter 15 menos 12. 15 menos 12 é quanto, pessoal? 15 menos 12 é 3. Então, a gente vai ter 3 vinteavos, que é a fração de polpa de acerola que ele adicionou. Então, ele estava no 3 quintos, adicionou 3 vinteavos de acerola, e aí ele chegou no 3 quartos, tá bom? Então, se a gente for fazer aqui, ó, 3 quintos mais 3 vinteavos, a gente vai chegar no 3 quartos, tá bom? Ó, vamos pensar aqui, ó. 5 vezes 20, a gente, como é um número muito grande, a gente pode esquecer o zero, a gente vai ter 5 vezes 2, que é 10. Agora, a gente tem um zero, acrescenta aqui. Então, 100. Bem mais tranquilo, né? Agora, a gente tem 3 sobre 20, mesmo processo, tá? Pega 3 vezes 2, que é 6, e acrescenta um zero. Mais 5 vezes 3 é 15. Então, a gente vai ter 60 mais 15, que é quanto? 75. 75 dividido por 100. Só que a gente pode fazer o quê? A gente pode simplificar. Qual é o divisor comum entre eles? É o 25, tá bom? Então, 75 dividido por 25, a gente vai ter 3, tá? 3. E 100 dividido por 25, a gente vai ter 4. Olha onde a gente chegou no 3 quartos, que é a marcação final. Então, viu? Deu certinho aqui, tá bom? Então, bastava a gente pegar onde ele estava no final, 3 quartos, diminuir onde ele estava inicialmente, que a gente vai saber esse intervalo. A próxima questão diz assim: o trajeto da casa de Henrique até a escola possui 3 pontos de ônibus. O primeiro corresponde a 2 quintos do trajeto completo. Já a distância entre o primeiro e o segundo, 3 sétimos. Qual fração corresponde à terceira etapa do trajeto? E aí, pessoal, ele quer saber qual é a fração que corresponde à terceira etapa do trajeto. E aí, ele nos deu as informações, ó. O primeiro, a gente tem 2 quintos. E aí, ele deu a distância entre o primeiro e o segundo, que foi de 3 sétimos. Ele quer saber qual que é a terceira etapa do trajeto. Para isso, a gente tem que fazer o que primeiro? A gente vai ter que juntar a primeira e a segunda, né? 2 quintos com 3 sétimos, para a gente saber quanto que a gente tem aqui do total. E aí, é o mesmo processo da anterior. A gente pega, no caso o final deles lá, só que no nosso final aqui vai ser o inteiro. Então, vamos pensar lá na primeira questão que a gente fez. Tá? A gente pega o todo e a gente subtrai do que a gente achar nessa soma aqui. A gente vai ter a terceira etapa. 2 quintos mais 3 sétimos, e tem denominadores diferentes, então a gente vai ter que fazer o método da borboleta. Então, a gente vai multiplicar aqui 7 com 5, que dá 35, e agora cruzado, 2 vezes 7, que dá 14, mais 5 vezes 3, que dá 15. 14 mais 15 dá 29, e sobre 35. Agora, a gente pega o todo, que é 1 inteiro, ou a gente pode pegar 35 sobre 35. Vamos pegar 35 sobre 35, que é mais fácil, né? Então, 35 sobre 35 menos 29 sobre 35, que a gente vai encontrar a terceira etapa que falta, tá? Então, mantém o 35, agora a gente faz 35 menos 29, que é 6. Então, a gente chega na terceira etapa do trajeto, que corresponde a 6/35 do total. O aniversário de Gustavo foi comemorado com doces, salgados e refrigerantes. Pedro, Rodrigo e Paulo, seus convidados, adoram refrigerante. Durante a festa, Pedro tomou 2 copos de refrigerante, Rodrigo 3 copos e Paulo 4 copos. E se em cada garrafa de 2 litros cabe exatamente 10 copos de refrigerante, qual a fração que corresponde ao total consumido pelos 3 meninos durante a festa? Então, ele quer saber o total consumido pelos 3 meninos durante a festa, tá bom? Então, aqui ele nos disse que Pedro tomou 2 copos, né? A gente tem que o Rodrigo tomou 3 copos e a gente tem que Paulo tomou 4 copos. E ele nos deu uma informação muito importante, que ele falou que em cada garrafa de 2 litros cabem exatamente 10 copos de refrigerante, tá bom? Então, vamos lá. Se a gente for pensar, Pedro tomou 2 copos. Ele tomou 2 copos de uma garrafa que cabe 10 copos. Tá? Então, a gente vai pensar nessa relação, pra gente poder fazer a fração, tá? Então, Pedro tomou 2 copos de uma garrafa de 2 litros que cabem 10 copos. Então, 2 de 10. Rodrigo, a mesma coisa, 3 de 10. E Paulo, 4 de 10. E a gente soma pra gente ver quanto que ele tomou. Eles tomaram de uma garrafa de 2 litros ou mais de uma garrafa de 2 litros, né? Então, vamos pensar aqui, ó. Pedro tomou 2 de 10. Rodrigo, 3 de 10. E a gente tem que Paulo tomou 4 de 10. Fração com denominadores iguais, só a gente conservar e somar aqui, né?
2 mais 3, 5. E 5 mais 4 é 9. Então, aqui, ó, 9 décimos. Então, eles tomaram 9 copos de 10. Então, ainda sobrou ainda um copo aí dessa garrafa de 2 litros. Então, simples assim, pessoal, bem tranquilo, tá? Esse foi o total que eles consumiram. Bastava somar tudo, fazer essa relação da garrafa, tá bom? Para ir de casa à escola, ela percorre 1/7 de quilômetro, né? Cristina, 3/7 de quilômetro. E ele quer a fração que representa a quantidade de quilômetros que Helena e Cristina percorrem, tá? Então, vamos ver essa quantidade que as duas percorrem, tá? Ele nos deu a informação de que a Helena percorre 1/7 e a Cristina 3/7. Então, para a gente saber quanto que as duas correm, basta a gente somar as duas, né? Então, a gente tem 1/7 mais 3/7. Fração com denominadores iguais, então mantém 7. E aqui, 1 mais 3, que é 4. Então, 4/7. Bem tranquilinha de resolver, né? Então, bora para a próxima. Maria e Joana trabalham em uma confecção de camisetas. Em um determinado dia, Maria produziu 7/11 da produção total de camisetas da fábrica e Joana produziu 4/11. Qual a fração de que representa a quantidade de camisetas que Maria produziu a mais que Joana? Então, aqui, pessoal, ele quer a quantidade de camisetas que Maria produziu a mais que Joana, tá? A mais. Ele quer saber essa quantidade a mais, tá? E aí, ele nos deu a informação de que a Maria, ela produziu 7/11. Já a Joana produziu 4/11. Então, o que a gente tem que pegar? Pega da Maria e diminui da Joana. Porque a gente tirando a parte da Joana, da produção da Maria, a gente vai saber quanto que a Maria produziu a mais da Joana, tá bom? Então, basta a gente pegar aqui, ó, 7/11 menos 4/11. Fração com denominadores iguais. Então, conserva. Como é uma subtração, a gente vai fazer 7 menos 4. Então, 7 menos 4 é 3. Então, 3/11, tá bom? Então, a gente tem aqui qual foi a produção a mais que Maria teve de Joana, tá bom? 3/11. E a última questão aqui é para a gente calcular operações com frações mistas, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui 1/2/7 mais 4/8. O que a gente faz nesses casos? Soma a parte inteira com a parte inteira e a parte fracionária com a parte fracionária, tá? Então, mais 4 e a gente vai somar 2/7 mais 8/9. 1 mais 4 dá 5. E aqui é uma fração com denominadores diferentes. Então, 7 vezes 9 dá 63. Aqui, 2 vezes 9, 18. E 7 mais 8, 56, né? Então, a gente vai ter 5. 18 mais 56 vai dar quanto? Vamos fazer aqui do lado. Então, a gente vai ter aqui 14 e aqui a gente tem 7. Então, 74/63. E aqui a gente tem uma fração imprópria. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que transformar em fração mista para a gente poder somar a parte inteira que a gente achar aqui com o 5. Para a gente poder resolver, ver se tem alguma coisa para simplificar, tá? Então, o que a gente tem que fazer nesses casos? Para a gente transformar em fração mista, basta a gente dividir o numerador pelo denominador. Então, se a gente for dividir aqui, a gente vai sobrar, vai dar 1, né? E a gente vai sobrar aqui com, aqui 7 com 4, a gente vai ter 11. Então, essa parte do quociente, a gente vai ser a parte inteira. E o 11 aqui, que é o resto, é a parte do numerador. A parte do denominador é a mesma, 63, tá bom? Então, a gente vai ter aqui 5 mais 1, e aí a parte fracionária é 11/63, tá? Então, basta a gente somar aqui agora, 5 mais 1, que é 6. Então, vai ficar 6 inteiros e 11/63, ok? Também é pra gente somar. Então, vamos colocar aqui, ó, 5/3 mais 2, 4/5. Se a gente observar, essa aqui dá para simplificar. Não dá? Dá pra gente simplificar por 3. Quanto que fica? 3. Vamos colocar aqui do lado, ó. Pra gente dividir por 3, fica 1/2. Né? Então, a gente pode substituir aqui por 1/2. Para ficar mais fácil a gente poder fazer a multiplicação, para quem tem dificuldade de dar tabuada e tudo mais, tá bom? Então, vamos pensar aqui, ó. Parte inteira com parte inteira e parte fracionária com parte fracionária, tá?
Então, vamos lá. Aqui a gente tem 5 mais 2, que é 7. E aqui a gente pode calcular, ó. 10, aqui 1 vezes 5, 5. E 2 vezes 4, 8. Então, a gente vai ter 7. E aqui 5 mais 8, a gente tem 13, né? Então, 13 sobre 10, fração imprópria de novo. Então, a gente divide. Aqui a gente vai sobrar com quanto? 3, né? Então, a gente vai ter o quê? Ó, 7 mais. A gente tem aqui, ó, 1, que é a parte inteira, e a gente tem o numerador, que é 3, e mantém o denominador, que é 10, tá? Então, agora a gente tem 7 com 1, que é 8, e os 3 décimos, né? Então, a gente tem aqui a adição das duas. Como eu já tinha simplificado ali, foi bem mais fácil de eu fazer, né? Porque eu teria que trabalhar com a multiplicação maior, a divisão de número maior, e depois eu teria que simplificar no final ainda, tá? Então, vocês que sabem, quando vocês quiserem simplificar no começo ou no final, tá bom? Vamos para a última letra agora dessa questão para a gente poder finalizar essa aula, tá bom? Que é uma subtração. É mais fácil de fazer a subtração, né? Então, 2, 5 sextos menos 1, 7 nonos. A gente vai pegar as partes inteiras. 2 menos 1, e aqui 5 sextos menos 7 nonos, né? 2 menos 1, 1. Aqui a gente vai fazendo, ó. 6 vezes 9 é quanto? É 54. Aqui, ó, 5 vezes 9 dá 45 menos 6 menos, não, 6 menos não. 6 vezes 6 vezes 7 que dá 42, né? Estou falando o resultado. E aqui 1, 45 menos 42 é 3, né? 3 sobre 54. Dá para mim simplificar aqui, não dá? 3 sobre 54 dá para me dividir por 3, que dá 1 sobre. 54 dividido por 3 dá quanto? Vamos fazer aqui no lado. Aqui dá 1, que dá 3, sobra um 2, e aqui desce o 4, que dá 8, né? Então, a gente vai ter 18. Então, aqui a gente vai ter no lugar 1 sobre 18, tá bom? Então, essa é a subtração dessas duas frações mistas. E com isso a gente encerra a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado dela e até a próxima.